ali é que o dinheiro virou uma unidade de medida, né? Então, ao invés de eu trocar a minha espada com o pão que o Rudá faz, a gente vai usar o dinheiro para medir. A espada tem um valor, o pão tem outro valor, e a gente consegue fazer um negócio. Mas tem que pensar também na adoção das pessoas. Porque, por exemplo, todo mundo que tá aqui nessa mesa curte cripto. Entende o seguinte, pô, cara, eu vejo valor. Eu chamei vocês dois aqui para a gente discutir realmente essa questão do futuro do dinheiro. Só que antes de entrar no futuro, vamos partir do presente e até voltar um pouco ao passado, porque muitas pessoas nunca pararam para pensar sobre o que é o dinheiro, né? A gente nasce, já vê as pessoas mexendo com dinheiro, aquele dinheiro de papel, estuda um pouquinho disso no colégio, mas não aprofunda muito. Bem pouquinho, né? É, muito pouco. Tanto que quando eu estava no exército, teve um comandante Eu meu, nem lembro de ter cara estudado. extremamente letrado, e a gente tava conversando sobre dinheiro, e ele falou, pois é, o real tem lastro em ouro. Eu falei, meu Deus, que lastro em ouro o real, né? A gente não tem lastro em ouro aqui há muito tempo. E isso choca muita gente, às vezes. Então, só fazendo uma breve introdução, se a gente for voltar no tempo para pegar essa parte do passado, naturalmente as pessoas precisavam fazer trocas, né? Então, o Charles, por exemplo, produz canecas, né? Eu produzo... Águas. Veja. E, por exemplo, eu posso querer uma caneca, ele quer uma água, a troca naturalmente acontece. Mas para isso havia esse problema da coincidência dos desejos. Rudá produzia espadas e não queria nem canecas nem águas. Como é que eu fazia? E eu queria uma espada, não tinha como trocar, ia ter que ir atrás de outra coisa. Então, naturalmente, se todo mundo sabe que tem esse problema de coincidência dos desejos, e todo mundo sabe que, por exemplo, sal é algo que todo mundo precisa, naturalmente as pessoas caminham pro sal. Salário vem de sal. E salário vem de sal lá dos romanos. E por conta disso, aquelas mercadorias que serviam como um meio de troca e que eram capazes também de manter o valor ao longo do tempo, acabaram se tornando moedas. E hoje a gente tem aquela definição escolar de que moeda é aquilo que é um meio de troca, uma unidade de conta e uma reserva de valor. Então, um breve histórico. Durante muito tempo o ouro foi utilizado para isso, porque ele Faz tinha essas quantos propriedades. anos mesmo? Esses dias a gente tava falando disso no café. Do fim do lastro-ouro são 50 anos. 50 Bateu anos. agora 71. em agosto. Foi 71. Na verdade, lastro dólar, né? Porque o dólar era lastrado em ouro E e, tinha lastro em ouro. as outras moedas eram lastradas em dólar. Mas hoje o dinheiro ele perdeu esse componente do lastro já faz algum tempo. Então, partindo do presente, qual vocês acham que é o grande problema do dinheiro hoje que vai levar a um futuro diferente, por exemplo? Começa até falando que o Bruno disse ali é que o dinheiro virou uma unidade de medida, né? Então, ao invés de eu trocar a minha espada com o pão que o Rudá faz, a gente vai usar o dinheiro para medir. Então, a espada tem um valor, o pão tem outro valor, e a gente consegue fazer um negócio. Faz né? conta, sim. Então, antes da gente ir para o futuro, eu posso até deixar o futuro com o Rudá pelo livro dele, eu posso trazer muito o passado aqui. O pessoal usava muito, por exemplo, moeda de prata. Né? Moeda de prata, moeda de ouro. Metais em geral, né? Metais em geral. Depois a gente pode até falar do desenvolvimento do dinheiro, banco, uma série de coisas que eu acho que são muito importantes até para chegar em cripto, Banco por Central, exemplo. a instituição do Banco Central. A instituição do Banco Central. Quem já estudou essa história, a gente vê que hoje temos algo mais ou menos parecido com aquela a era dos bancos selvagens, né? Que é chamada na história ali, muita gente emitindo seu próprio papel moeda. É interessante, sim. E eu acredito que este momento, exatamente agora, talvez seja muito parecido com 1600, 1700, onde tinha muito desenvolvimento, muita coisa que não era artificial, era natural, foi se desenvolvendo, e aí, de repente, foi criado o dinheiro da forma que a gente conhece, bolsa de valores da forma que a gente conhece, banco central da forma que a gente conhece. Então, para pensar em futuro, realmente a gente tem que olhar para o passado, mas tem que pensar também na adoção das pessoas. Porque, por exemplo, todo mundo que está aqui nessa mesa curte cripto. Entende o seguinte, pô, cara, eu vejo valor nisso aqui, eu sei que é meu, eu sei que eu posso transacionar, eu sei que isso e aquilo, mas provavelmente 90% dos nossos amigos aqui, a não ser que sejam os amigos entusiastas de cripto, porra, o amigo comum, o teu amigo de colégio, tua família, mas minha mãe. Não gosta de cripto, A é comum. gente não tem muitos, não. Não usa cripto. O cara não usa cripto. Então... Defina usar cripto. Porque, de fato, não usa cripto. Ter. Não, o cara nem começou Nem a ter. transaciona. Nem transaciona. tem, nem Se a gente comprou. pensar na Ok. história da lei Mal de difusão... sabe o que é, na verdade. Lei de difusão de inovação, né? Você precisa de 2,5... Para quem não sabe, depois pesquisa aí. Lei de difusão da inovação. Qualquer produto, para dar certo produto, serviço e tal, você vai precisar de 2,5% de adotante inicial. Cripto já tem. Porra, 2,5% tem. Se for pegar a população do mundo, teve um analista chamado Willy Woo. Ele Aham. publicou no Animal. final do ano passado. Ele falou que 1,7% do mundo já Já estava tem. usando Bitcoin, não Ó, cripto como então, um todo. 2,5% tem. Provavelmente. São os entusiastas, né?
Só que a gente é entusiasta pra cacete de cripto. Você tem todo o trabalho, você tem... E aí, me cortem aqui, senão eu vou falar pra cacete, mas eu tenho uma história sobre a Argentina muito boa de cripto pra provar que ainda é difícil o uso como moeda no dia a dia. Falando mal, apesar de falar bem a maior parte do tempo. Então, 2,5% ali pra iniciar. Depois você tem 13,5% que precisa utilizar, que são os caras que depois vão divulgar. Isso em cripto está Os acontecendo adotantes agora. iniciais. Adotantes iniciais. Está acontecendo exatamente agora. Se a gente for pegar essa lei da difusão da inovação, é porque eu escrevi isso no Instagram ontem, por coincidência, que é do Everett Rogers, né? Ele fala que são 5 perfis. Inovadores seriam os 2,5, que são esses Que já early tem, adopters, fechou. né? Que fechou já, fechou. Exatamente. Aí chega nessa maioria inicial, que se define em quanto? 13,5%. 13,5. E depois tem a maioria tardia e, por último, os retardatários. 34, retardatário. Retardatário é o último, eu vou dar como exemplo aqui. A minha mãe com celular. Eu ia que falar a do Vivo- WhatsApp. Eu acho que o WhatsApp, a gente consegue lembrar, todo mundo vai lembrar do exemplo do WhatsApp de adoção. Primeiro, o WhatsApp era pago, era tipo $1,99. Nunca peguei essa. Quem tinha, eu peguei, eu cheguei a pagar. Quem usou o WhatsApp no início começou a pagar, era pago e tal, e pouquíssima gente usava. Não tinha quase nada de feature, você não conseguia mandar áudios, não conseguia nada. Era literalmente um sistema de mensageria pelo aplicativo. SMS. Um SMS, pelo aplicativo gratuito. Depois você teve mais amigos usando, as pessoas começaram, pô, é mais fácil, é mais barato, não sei o quê. Você teve a maioria inicial, né? Depois você começou com os seus parentes a usar, não sei o quê. Aí sim, os primeiros 34% você teve, de fato, né, os primeiros grupos de família. Depois sua avó teve. Né, que aí foi a maioria tardia. E é isso aí, os 13,5%, enquanto os 13,5% não começarem a utilizar, cripto não vai virar dinheiro no dia a E dia. aí tem o The Chasm, né, que é o abismo, que é a maior dificuldade aí fudeu, é aí conseguir acabou. passar desses 13,5 para os primeiros 34, para o maior grupo. Ah, então a grande dificuldade não tá dos early adopters pra Não. maioria inicial, Não. é da maioria inicial Exato. pra essa maioria mais tardia. Se não morre. E detalhe, tá? Todo mundo tem um pouquinho... Tem pessoas que genuinamente são early adopters, são inovadores por natureza e vão testar tudo. Eu. Você é Qualquer assim, coisa. Você mexe com tecnologia há muito tempo. Mas né? tem cara, pessoas que tudo, são assim para algumas coisas. ralo O de primeiro cara dinheiro. que abriu o Nubank. O Nubank é um caso interessante. Então, você lembra que quando começou o Nubank, todo mundo queria ter. Pô, você tem um Nubank, não sei o que legal que é. Hoje parece que meio que perdeu. Ah, pô, você tem Nubank, você tem, sei lá, você tem... Perdeu a novidade. Perdeu a novidade, não é um negócio tão... E até, do ponto de vista de companhia, fica até... você consegue entender como é que é o ciclo de growth da companhia, né? O ciclo de crescimento da companhia, como ela vai se posicionar em cada um dos ciclos de inovação, de qual perfil do cliente naquele momento está comprando. Se a gente lançar um aplicativo novo, Clubhouse, você não vai ter a sua avó usando o Clubhouse na manhã, porque não vai ter. Ela precisa de alguma outra coisa acontecer, precisa ver que alguém na TV lá que ela segue mandou baixar, não sei. Então, cada público, independente da idade, tem para determinadas tecnologias ou produtos, etc., um perfil diferente de quando vai consumir.